Os soldados davam-lhe chibatadas. Lentamente, ele se levantava e novamente ajoelhava. Para não atrasar o desfecho, chamaram para ajudá-lo o primeiro homem forte que estava por perto. Colocaram a cruz sobre Simão, o cirineu. Este viera de longe, provavelmente para ver Jesus e ser ajudado por ele, mas agora o via mutilado e precisando de ajuda. Lucas, o autor do terceiro evangelho, descreve a cena de maneira eloquente. Diz que as pessoas se assombravam com o espetáculo, contemplavam a dor e o drama de Jesus e eram invadidas por tal desespero que batiam no peito inconformadas. O mais eloquente e amável dos homens estava mudo e irreconhecível. Jesus caminhava lentamente. Sua cabeça pendia sobre o peito. Estava sem condições físicas e psíquicas para se preocupar com os outros. Entretanto, ao ouvir os gritos da multidão que o amava, parou e ergueu os olhos. Viu os leprosos e os cegos que curara, as prostitutas que acolhera, inúmeras mães carregando os filhos no colo. Então, quando todos pensavam que ele não tinha mais energia para raciocinar e dizer qualquer palavra, fitou a multidão. Se fixou nas mulheres e disse, provavelmente com lágrimas: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós e por vossos filhos. Jesus parecia dizer: por favor, não chorem por mim. Estou morrendo. Não se preocupem comigo. Preocupem-se com vocês mesmas. Vocês já têm problemas demais. Chorem por vocês e por seus filhos. Mas o mestre da vida prosseguiu com algo enigmático. Falou que se faziam aquilo com o lenho verde, muito pior fariam com o lenho seco. Isso está em Lucas. Queria dizer que se os romanos o julgavam de forma tão injusta, o que não poderiam fazer os judeus aos judeus? Talvez estivesse alertando as mães para os dias terríveis que viriam. Talvez estivesse antevendo a destruição dramática de Jerusalém pelos romanos nos anos 70 depois de Cristo. A destruição de Jerusalém foi um dos capítulos mais angustiantes da história da humanidade, mas poucos conhecem. Você, se deseja saber como essa tragédia se deu, você pode encontrar um relato no apêndice aqui deste livro. E eu vou fotografar e enviar para vocês, ok? Que homem é capaz de, no auge do sofrimento, esquecer a si próprio e a se preocupar com os outros? Era ele quem precisava de consolo, não a multidão. Era ele quem precisava estancar o sangue das feridas e aliviar as dores. Uma vez mais, Jesus esqueceu-se de si, voltou-se para as pessoas e procurou consolá-las. Você conhece alguém que tenha sofrido um grave acidente que, apesar de estar todo ferido, sangrando e morrendo, foi capaz de esquecer-se de si para consolar a angústia dos que dele se aproximavam? Jesus inverteu os papéis. A sua compaixão não tem precedente histórico. Ele estava ferido e mutilado, mas conseguiu deslocar-se da própria dor para concentrar-se na dor dos outros. Na cruz, ele levará até as últimas consequências sua solidariedade e amor. Não era possível deixar de chorar por ele. Jesus estava preocupado com as mulheres e com seus filhos, mas mesmo sofrendo,
e já quase sem forças, pediu que poupassem suas lágrimas e não se preocupassem com ele. O mestre da vida devia estar alertando cada habitante de Jerusalém. Entretanto, tudo isso são suposições. Jesus tem segredos que nunca serão desvendados completamente, nem pela análise científica, nem pela teológica. Ele andava cambaleante, mas queria enxugar as lágrimas de cada uma daquelas pessoas. Mal acabara de falar e os soldados já o empurravam sem piedade. Embora desejasse consolar as mulheres, não conseguiu trazer-lhes conforto. Elas o amavam e por isso era impossível não sofrer por ele. Vê-lo morrer matava dentro delas o sentido da vida. A linguagem da emoção. Os discípulos que acompanhavam Jesus aprenderam uma das mais difíceis e importantes linguagens, a linguagem da emoção. Aprenderam a não ter medo de admitir as próprias fragilidades e de expressar os seus sentimentos. Aprenderam a não ter medo de amar e chorar. Pedro chorou por tê-lo negado, Judas por tê-lo traído, e agora uma numerosa multidão soluçava inconsolada por crer que iria perdê-lo para sempre. Quanto à linguagem da emoção, como é que está em você? Você tem aprendido essa linguagem? Você vive reprimido, reprimida dentro de si? Ou você sabe se expressar os seus sentimentos? Nunca se esqueça de que a maioria, como os outros nos veem e reagem a nós, se deve não tanto ao que somos, mas ao que expressamos. Há pessoas excelentes, mas sem capacidade de exteriorizar a sua amabilidade, sabedoria, preocupação com os outros. Muitos pais, professores, profissionais liberais, empresários são excelentes no conteúdo, mas têm grande dificuldade de falar a linguagem da emoção e exteriorizar as suas ideias e sentimentos. Passam muitas vezes uma imagem de arrogância, de autoritarismo, embora sejam humanos e humildes. Enquanto o mestre do amor caminhava, as pessoas acompanhavam seus passos lentos. Ele vertia sangue e a multidão vertia lágrimas. Que cena! Ninguém queria chegar ao destino final, o Calvário. Ninguém queria assistir ao capítulo derradeiro da história do mestre da emoção. Vê-lo ferido e mutilado já era insuportável para aquele povo sofrido e sem esperanças. Um balanço do martírio, 4 julgamentos e 6 caminhadas como criminoso. Antes de analisar os eventos que aconteceram quando Jesus chegou ao Calvário, vamos rever o que ele sofreu desde que foi preso na noite anterior no jardim de Getsêmani. Essa revisão é importante para que possamos tomar consciência das condições físicas e emocionais com que Jesus chegou para ser crucificado. Os líderes judeus sabiam que, se não o condenassem rapidamente, a multidão poderia se revoltar. Então pressionaram tanto Pilatos como Herodes Antipas para julgá-lo sumariamente. Quando Pilatos, zombando deles, disse: "Crucificarei o vosso rei?", os líderes judeus se revoltaram. Disseram pela primeira vez alto e em bom som que César, o imperador romano, era o rei deles. Os judeus jamais tinham aceitado ser governados por alguém estranho à sua raça.
Minutos antes, eles haviam preferido o assassinato Barrabás a Jesus. Agora trocavam Jesus por um tirano que estava em Roma. Nunca um homem tão desprezado e odiado teve um comportamento tão digno. Os judeus já haviam, anos antes, apresentado queixas contra Pilatos. Para que o grande imperador Tibério César, Pilatos sabia, portanto, que se dissessem a Tibério que ele absorvera um homem que dizia ser rei dos judeus, o imperador não o perdoaria. Ele cairia em desgraça e perderia o cargo. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas não suportou a pressão política. Ele foi infiel à sua consciência e condenou a pena máxima o mais inocente dos homens. O mestre da vida fez 6 longas caminhadas como um criminoso. Ele caminhou do jardim do Getsêmani até a casa de Anás. Da casa de Anás, à casa de Caifás. Da casa de Caifás, à casa de Pilatos, o governador. Da casa de Pilatos, à casa de Herodes Antipas. Da casa de Herodes Antipas, novamente, até a casa de Pilatos. Da casa de Pilatos até o Calvário. Jesus era conduzido de um lado para o outro porque ninguém queria se responsabilizar pela morte do mais famoso e intrigante homem de Jerusalém.